Você é um guerreiro, é uma inspiração, é um exemplo de superação. 45 milhões de brasileiros ouvem frases como essas todos os dias. E não faz bem. Isso é capacitismo, preconceito contra as pessoas com deficiência. Para falar sobre o assunto, recebemos a advogada Vanessa Ziotti, diretora jurídica do Instituto Lagarta Virapupa, a designer e influenciadora Marina Batista e o pedagogo e também influenciador digital Ivan Baron. Obrigada por vocês estarem hoje aqui com a gente. Vamos começar então definindo o que é esse termo capacitismo, o que isso significa? A definição dele é o preconceito contra pessoas com deficiência, mas de forma ampla é quando você faz a subjugação de corpos, que é você dizer que corpos de pessoas sem deficiência valem mais do que corpos de pessoas com deficiência. Socialmente falando, porque não produzem como a sociedade espera, não produzem dinheiro, não produzem riqueza no mercado de trabalho, sem as adaptações necessárias. E isso vem de uma construção milenar, isso não é de agora. Nós não acordamos aqui hoje em 2022 falando que isso é assim. Isso acontece desde a construção de Roma, Grécia Antiga, quando Aristóteles e Platão colocavam em seus manuscritos que quando nascesse uma criança com uma deficiência física, ela deveria ser queimada viva, ela deveria ser afogada, porque ela era considerada um atraso para aquela sociedade que cultuava corpos sem deficiência. Isso passa para a sociedade cristã. Temos que amar e respeitar, mas não precisamos conviver. Então a gente passa por esse período de institucionalização, que é esconder essas pessoas. E então a gente vem para a Idade Moderna, com o pós-guerra, onde pela primeira vez pessoas com deficiência são citadas na legislação, em 1948. Agora, Ivan, é possível dar um exemplo dessa atitude no dia a dia para as pessoas perceberem que é algo comum e que muitas vezes ela não se dá conta de que está tendo uma atitude assim? Nossa, se eu fosse listar aqui todas as situações, daria o programa inteiro. Mas assim como o racismo, a LGBTfobia, o capacitismo é estrutural, sistemático. Perpetua durante anos aí na nossa sociedade de vários jeitos, até mesmo das maneiras mais sutis, como a forma que você se refere a pessoas com deficiência. O Ivan é especial, a Vanessa é portadora de deficiência, a Marina é deficiente. O nosso vocabulário é capacitista e a gente precisa aprender formas de problematizar essas expressões. Eu sempre digo, de uma maneira mais didática, para quem não conhece sobre o termo, que o capacitismo é irmão do racismo, do machismo, é toda uma família de preconceitos que a gente deve excluir da nossa vida. E que muitas vezes esse termo é usado não apenas para se referir, fazer referência à pessoa com deficiência, mas para tratar outras pessoas, não é, Marina? Sim, sim. Ele é muito usado para xingamento, por exemplo. O capacitismo ele é base para basicamente todos os xingamentos. Eu acho que quando eu quero xingar alguém, a única palavra que eu me sinto, entre aspas, segura, mas eu ainda fico assim, porque eu não conheço a origem, é babaca. Sendo bem honesta, e não é um xingamento tão forte assim. Mas se a gente pensar, seu idiota. Poxa, idiota as pessoas usavam até pouco tempo atrás para se referir a pessoas com doença intelectual, né? Deficiências intelectuais são muito base para xingamento. Deficiências físicas são também base para bullying, para falar num ambiente escolar, fazer bullying com uma criança. Tem muitas coisas que vêm do capacitismo estrutural mesmo na fala, e a gente nem percebe. Sim. E eu acho que, assim, diferente do Ivan, eu tenho uma experiência de que o capacitismo, para mim, nunca veio explícito numa frase. Ele é muito subjetivo na minha vivência. Ele é o olhar, ele é a distância que a pessoa toma um pouquinho achando que é contagioso, né?
Ele não é uma coisa assim, ele está muito mais na subjetividade do comportamento social do que na explicicidade como no racismo. Agora, Vanessa, você é mãe de trigêmeos autistas que foram diagnosticados quando tinham 1 ano e 3 meses, e há 1 ano você também teve o diagnóstico de autismo. E você, quanto que costuma ouvir? Ah, mas você estudou, você casou, como é que você é deficiente, né? As pessoas costumam fazer essa pergunta para você. Quer dizer, na cabeça da sociedade, se você está produzindo, não é possível que você seja uma pessoa com deficiência. Isso. É isso? E é muito interessante a gente pensar, primeiro, em quantos atravessamentos tem essa frase, né? O diagnóstico, falando especificamente de autismo, ele por muitos anos, ele foi enviesado para meninos. Porque tinha-se muita dificuldade em fazer o diagnóstico em meninas, porque meninas normalmente não apresentavam dificuldade na comunicação. Mas em outros aspectos, sim. E ninguém se dá conta, falando aqui do meu caso pessoal, em quantas áreas da minha vida foram afetadas por esse subdiagnóstico. Porque eu fui tratada como depressiva e ansiosa por 33 anos com medicação e terapia equivocada e desenvolvi transtornos alimentares por 33 anos. Então eu tenho bulimia nervosa e tenho transtorno de processamento sensorial. E hoje com a medicação... Por falta de um diagnóstico correto. Adequado. Mas se há 33 anos atrás a minha mãe chegasse no médico com uma bebê de 6 meses que falava, nenhum médico ia falar essa criança é autista, porque essa criança fala. Então, é uma questão de capacitismo em diversos estamentos sociais, desde os médicos até a família. Até a família, ela tocou num ponto importante, não é? Então, a família muitas vezes também tem essa atitude. Exato, a família é a primeira base de apoio que a gente recebe desde o diagnóstico. E é muito importante o papel dela. Ela pode te fortalecer, te empoderar, mas ao mesmo tempo também pode te desestimular. E a gente não deve julgar a família, até porque ela também não tem um apoio, não tem um manual de como deve se tratar um filho ou uma filha com deficiência. Marina, quer comentar ainda sobre essa questão das consequências desse capacitismo? Eu sempre começo falando, sempre que eu vou dar uma palestra, que não é porque eu sou uma influencer anticapacitista que até hoje a minha mãe não é capacitista. Ela é. E eu também. Eu vivo numa sociedade estruturalmente capacitista. Então, eu posso incorrer ao capacitismo ainda, porque como toda a sociedade, eu ainda estou aprendendo. Óbvio que eu estou num lugar de muito privilégio, muita vantagem nessa corrida do conhecimento anticapacitista, porque eu já estou lá, já estou explicando e falando. Mas a família, ela pode ser a grande barreira da nossa vida. Seja pela insegurança que toda família vai ter, esse estímulo de proteção com o filho, as mães principalmente, ou seja, de até deixar na nossa cabeça que nós somos incapazes de alçar voo, de ter independência, autonomia. Eu tenho um seguidor cego com deficiência visual, né? E ele estava na final da adolescência e ele veio falar se ele podia cozinhar, porque eu sempre falo muito de cozinha. E eu falei, claro que você pode cozinhar. Sua família não te ajuda a cozinhar? Aí ele falou, não, eles não deixam nem eu fazer nada na cozinha, primeiro de eu me machucar. Aí eu fui falando com ele como que ele podia fazer com a família, porque é difícil para toda família de pessoa com deficiência, quando a pessoa quer começar a ter uma autonomia e ela está ali na linha do perigo. Faca pode ser perigoso para todo mundo. Como é que um adolescente com deficiência visual e a família sem base ou estrutura nenhuma vai ensinar a criança a mexer com uma faca perigosa? E eu fui falando com ele, dialogando, e hoje ele está quase vivendo sozinho. E hoje ele cozinha?
cozinha. Muito bem. Então é importante usar o termo capacitismo para nomear os preconceitos da sociedade em relação às pessoas com deficiência. Nós vamos ouvir a opinião do jornalista Jairo Marques, colunista da Folha de São Paulo. O capacitismo é uma palavra bastante nova na língua portuguesa e mesmo no nosso ambiente, né, no Brasil. Então, a gente precisa falar muito sobre ele. A gente precisa explicar para as pessoas que dar parabéns para a pessoa com deficiência pelo simples fato dela existir é uma atitude que cala o coração da pessoa com deficiência, é uma atitude que macula a imagem da pessoa com deficiência. Então a gente precisa falar muito sobre isso, explicar muito para as pessoas que conceitos foram mudando ao longo do tempo. A pessoa com deficiência hoje tem uma vida plena, tem família, tem trabalho, tem casa, e o que a gente quer é que a sociedade entenda cada vez mais isso. E quando a gente amplia mais esse conceito na cabeça de todos, mais fácil vai ficar a convivência e a vida da pessoa com deficiência. Agradeço o Jairo pela participação. Vou repetir aqui as palavras dele. Ele disse: dar parabéns pela pessoa com deficiência, pelo simples fato dela existir, cala o coração da pessoa com deficiência. É isso, não é, Vanessa? Mesmo que chamar a pessoa, né, que a gente chama, você, que guerreira, que vitorioso. Isso desumaniza a pessoa. Quando você chega para uma pessoa com deficiência e fala, nossa, você é escolhido por Deus, você é um guerreiro. Ou então quando você chega para o cuidador dessa pessoa e fala, eu não conseguiria. Você está chegando para essa pessoa e fala, como você é guerreiro, como você é especial. E eu sempre falo, especial é pastel, especial é o especial do Roberto Carlos no fim do ano. Você não precisa de políticas públicas, você não precisa de uma ação afirmativa do Estado. Você não precisa de uma proteção para os seus direitos básicos para você exercer cidadania. É isso que você está dizendo para essa pessoa. Você está dizendo para ela que ela não é um ser humano. Você está dizendo para ela que ela não pode exercer cidadania. Você está dizendo para ela que ela não precisa de adaptação para ser um ser humano, um sujeito de direitos e de deveres. E ao invés disso, de romantizar essa falta de acessibilidade, essas pessoas poderiam estar se somando na luta, poderiam estar se questionando a partir dos privilégios que ela tem na sociedade. Se eu sou uma pessoa sem deficiência e eu não preciso de uma rampa, por exemplo, outras pessoas de diferentes atravessamentos podem precisar. E ao invés disso, não, elas preferem estar romantizando, porque isso não tira elas da zona de conforto. Eu costumo dizer que a gente tem que fazer revolução e secar o gelo. Sim. E eu acho que eu vejo até de uma forma mais radical esse tipo de fala, Vanessa. Eu acho que essas falas, elas falam muito mais sobre a pessoa sem deficiência, de como ela não conseguiria e não aturaria conviver conosco. Isso. Ela é tão radical, a nossa própria existência, ela é tão abjeta para aquela pessoa que ela não conviveria conosco. É um ódio disfarçado de compaixão. É uma aversão disfarçada de compaixão. A pessoa rejeita aquele corpo de uma forma que ela fala, olha, você é tão especial que chegou para você isso, porque eu não daria conta. E é importante frisar que quando a gente fala de corpo, a gente está incluindo comportamento, porque assim, não é só uma tortice, um traço físico, não é esse nível de corporalidade que a gente está falando. A gente está falando de corpo como um objeto social mesmo de convívio. Então pode ser um comportamento que a princípio pareça diferente, mas que para aquela pessoa é normal e tem que ser naturalizado. Eu vou aproveitar que o Jairo Marques, que falou há pouco, ele está com um livro novo que é Crônicas para um Mundo Mais Diverso, fica a dica já. E vou trazer aqui um trechinho para comentar com vocês, que um dos textos é Cadeira de rodas não é prisão. Ele chama a atenção para o que vem à cabeça quando pensamos em uma cadeira de rodas. Dor, revolta, tragédia, e ele escreve: a minha liberdade e a de milhares de outras pessoas com deficiência no país não passam pelo objeto que usamos para nos deslocar, mas pelas condições reais que a sociedade nos oferta para voar. É isso, não é? E é bem isso mesmo, assim. Eu tenho passado até por uma transição de cadeira de rodas e eu estou recém com uma cadeira motorizada e, assim,
houve até uma mudança no meu comportamento. Eu estou mais expansiva. Então, assim, a cadeira de rodas, para começar, qualquer tecnologia assistiva, ela não é prisão, ela não é impedimento, ela é liberdade. Porque a forma que vai permitir que a gente alcance lugares, alcance voos, ocupe os espaços que a gente desejar. Exatamente, é aí que está, é dar a oportunidade, muda tudo, que ela falou, mudou até o comportamento, não é? Então... Eu passei minha infância e adolescência inteira sem usar a bengala, justamente com medo do julgamento das pessoas. E principalmente a gente deve se questionar o porquê disso, pela própria grande mídia de perpetuar esses estereótipos. Por exemplo, quando a gente pesquisa sobre uma pessoa que usa bengala, qual a primeira imagem vem na frente? Uma pessoa vulnerável, uma pessoa triste, desolada. Nunca é uma pessoa alegre, bonita, feliz, empoderada, sabe? E isso para uma criança com deficiência importa bastante. E muda a vida, não é, Ivan? Porque você deixou de usar pelos outros e não por você, porque aquilo era melhor para você. Então, isso podia justamente, como a Marina colocou, mudar o comportamento, abrir os horizontes, te fazer bem, não é? E acabou me prejudicando, porque se eu usasse a bengala, hoje eu estaria bem mais livre. Não que eu não seja atualmente, né? Porque, como a Marina falou, a nossa cadeira, a nossa bengala, a nossa tecnologia assistiva é sinônimo de liberdade e até mesmo de um objeto de empoderamento, para que outras pessoas se apropriem e usem elas livremente. Sem dúvida. Sim. Vou precisar interromper aqui rapidinho para chamar o intervalo e a gente volta já. Voltamos a conversar sobre capacitismo com a advogada Vanessa Ziotti e com os influenciadores Marina Batista e Ivan Barão. Estamos aqui falando sobre capacitismo, sobre inclusão, são termos cada vez mais usados e que precisamos cada vez mais falar sobre isso. Eu gostaria que você desse um exemplo nesse sentido, Vanessa, o quanto ainda precisamos avançar. Bom, a gente pode fazer um mapeamento. Pessoal que está nos ouvindo agora, olha ao seu redor. Onde você trabalha, no seu bairro, na escola que seus filhos, sobrinhos frequentam, na escolinha de natação, de judô, na lotação, no ônibus. Tem pessoas com deficiência nesses lugares? Nós estamos inseridos? Tem uma pessoa com deficiência na posição de liderança e chefia da empresa? O nosso discurso chega nas pessoas com deficiência que estão na periferia, nas pessoas com deficiência pretas? Nós conseguimos acessar todas as pessoas com deficiência ou a gente ainda está numa bolha de classe média? Afinal, são 45 milhões de brasileiros. A gente consegue sair da bolha para conversar? As pessoas com deficiência estão frequentando as escolas, nós temos professores com deficiência, nós temos diretores de empresas. As pessoas com deficiência da periferia conseguem pegar um ônibus de manhã e irem trabalhar adequadamente? Vocês conseguem fazer essa visualização? Vocês têm essa dimensão de onde nós estamos ou ainda somos invisíveis? E questionar também quem são essas pessoas com deficiência que conseguem chegar nesses espaços, que são poucas. Sinceramente, eu considero nós três como três pessoas com deficiência super privilegiadas, que temos um certo alcance para formar opiniões. Mas a maioria não, a maioria é preta, mulher, LGBTQIAPN+, que sequer consegue ter acesso à saúde e à educação. Esses direitos são diariamente negligenciados, cerceados e ameaçados, né? Inclusive até de vida, porque saúde é o básico para qualquer ser humano, principalmente para quem tem uma deficiência, porque é a partir dela que temos acesso a todo o nosso processo de reabilitação, acompanhar o diagnóstico com seriedade, não que o diagnóstico resuma nossas vivências. E é preocupante porque, assim, na saúde a gente ainda está numa vivência muito capacitista, muito focado numa visão médica, primeiro de cura, tá? Os médicos querem cura e não qualidade de vida, principalmente. Eles
É como se fôssemos objetos a serem consertados, sempre. E não se aquela, por exemplo, cirurgia de coluna vai realmente te trazer um benefício a longo prazo com uma recuperação de, sei lá, 6 meses. Que é muito 6 meses internada num hospital para qualquer pessoa. Mas a gente tem que focar também no mais básico. O que é a base de uma consulta médica? Muitas vezes, para poder medicar uma pessoa, é o peso. Não existem balanças em nenhum posto de saúde em que você possa se pesar com a sua cadeira. Quer dizer, então, falta equipamento e também falta essa capacitação para os profissionais, não é? Profissionais, Sim. por exemplo, capacitados a atender um paciente surdo, não temos. Uma criança autista que não vai parar sentada na balança. Como é que esse profissional vai se comunicar com essa criança? Vai entender uma crise? Até a própria deficiência física mesmo, ela tem os seus entraves de profissionais até hoje, mesmo os mais experientes, não entendem que eu não tenho equilíbrio no pescoço. Vou trazer aqui uma outra fala. O Brasil possui 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual, segundo o IBGE. Mas a luta pela inclusão ainda é grande. Nós conversamos com o Marcelo Panico, advogado de relações institucionais da Fundação Dorina Noel. Sobre o capacitismo, gostaria de destacar a Lei 13.146 de 2016, Lei Brasileira de Inclusão, uma das mais modernas e avançadas do mundo, que tem como princípio promover e incentivar a autonomia individual, a acessibilidade e a liberdade para as pessoas. Ou seja, não oferecer acessibilidade para pessoas com deficiência também é uma forma de capacitismo, porque não considera essas pessoas como um indivíduo. É exatamente isso, né, que o Marcelo colocou. E eu fico pensando aqui também que essa aqui é uma educação, isso, e que deve começar na escola, como muitas coisas, não é? A LBI, que é essa lei que o doutor citou, ela tem um tópico que fala só sobre barreiras atitudinais, que fala que é obrigação do Estado extinguir as barreiras atitudinais. O que são as barreiras atitudinais? É o comportamento do ser humano. É o comportamento preconceituoso do ser humano. Porque não adianta você extinguir as barreiras arquitetônicas, as barreiras físicas, econômicas e sociais, se você não promover a extinção das barreiras atitudinais, que é a barreira da pessoa que está operando a lei, por exemplo. Hoje a gente chega numa delegacia e não consegue fazer um BO por capacitismo, porque capacitismo é crime. Essa lei coloca capacitismo como crime, porque o delegado desconhece esse crime. A gente não consegue chegar no judiciário e alegar que é crime negar vaga para uma escola para uma criança com deficiência, porque ele entende que a criança tem que ir para uma escola especializada. Eu fiz uma audiência que o juiz perguntou para mim, mas por que a senhora quer que essa criança estude numa escola normal se essa criança não é normal? Um juiz. Um juiz usando esse termo normal. Um juiz usando esse termo não... normal comigo. Então, assim, eu não consigo extinguir as barreiras atitudinais. Se eu não consigo extinguir as barreiras atitudinais, eu não consigo adaptações razoáveis, que são as adaptações individuais além do desenho universal, que é o que o doutor pontuou na fala dele. E é importante, eu puxo para o meu lado, porque assim, a rampa, ela só vai existir em qualquer estabelecimento se a pessoa lembrar que pessoas com deficiência existem. E lembrar que existe já vem dessa quebra desse impasse atitudinal. Quando você lembra, você já considera que ela existe. Então você vai pensar nela. Você já tem uma atitude anticapacitista. Sim. Nós estamos chegando ao fim aqui, então eu gostaria de uma última palavra de vocês, não é? E eu fico pensando aqui que é uma questão que a pessoa deve vir antes da sua deficiência, não é? É esse olhar que deve mudar? Exatamente. Para finalizar, eu queria fazer um convite a todas, todos e todos que estão aí nos assistindo, principalmente as pessoas sem deficiência, que tenham humildade, reconheçam seus privilégios e que vocês não sabem de tudo. Busquem aprender, ter disponibilidade para serem aliados, né, nessa luta anticapacitista.
nós não queremos excluir vocês, a gente quer agregar, a gente quer acolhimento. O futuro, se ele não for anticapacitista, ele não será. Porque a neurodiversidade, ela faz parte da evolução humana. Então, se nós não nos adaptarmos à neurodiversidade, nós teremos um problema. E agora é o momento da gente fazer a revolução e secar o gelo das gerações passadas que foram criadas nesse engessamento capacitista horroroso. Primeiro eu quero agradecer, né? Estar aqui com essas pessoas. Mas eu acho que quanto mais a gente abandonar o preconceito, né, o capacitismo em si, a gente vai ter um mundo mais diverso e um mundo mais fácil para todo mundo. Porque, desculpa, mas o que é um carro se não uma cadeira de rodas maior? A gente acaba dando tecnologias para pessoas sem deficiência. O avanço vem pela gente. Então, eu acho que é importante lembrar disso, que a gente está ligado a avanço, não a retrocesso. Sem dúvida. Eu quero agradecer muito vocês, porque confesso que eu aprendi muito nessa conversa hoje, que é a ideia, né? Precisamos muito ainda falar sobre esse assunto, que eu acho que é uma forma também de começarmos a avançar, né? Obrigada. Obrigada, Marina. Obrigada, Ivan, Vanessa. Até uma próxima oportunidade. E a Opinião fica por aqui. Acompanhe nosso podcast e também nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Boa noite para você.